Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que horário que você está assistindo. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre a ideia básica, né? Um resumo, um apanhado bem geral ali da ideia de cidadania, do que é cidadania, o que é o exercício de cidadania, de uma forma bem resumida, com as minhas palavras. A gente falou primeiramente de cidadania, agora na segunda parte a gente fala de democracia, que são coisas que se completam. Então, vamos começar esmiuçando a palavra democracia, né? Que significa, que é formada de duas palavras, que é demos, que significa povo, e cracia, que vem da palavra kratos, tá? Que significa força de dominação, potência, né? Significa governo. Literalmente aí o que a gente tem dentro da série do God of War. Quem joga a série sabe do que eu estou falando. Mas a gente pode resumir a democracia citando o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln tinha uma frase que era um governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Então você tem a definição do Lincoln aí como sendo algo que surge do povo em defesa dele, tá? Mas antes da gente pegar aí esse apanhado histórico, a gente tem aí três tipos principais de democracia, tá? Três tipos que eu quero apresentar aqui, que eu quero falar. E aí eu vou precisar da minha colinha aqui. Bom, a gente tem a chamada social-democracia, tá? Que é a designação dos partidos e correntes políticas com tendências marxistas e que surgem antes da Primeira Guerra Mundial. Esse tipo de ideologia política tem como fundamento o marxismo. Estudem o marxismo. Professor, não sei o que é marxismo. Vai pesquisar quais são os fundamentos do marxismo, tá? E os princípios como igualdade, justiça social, solidariedade e liberdade. A social-democracia propunha uma mudança na sociedade capitalista. Lembra que você tem o capitalismo e você tem o oposto, que é o socialismo. Qual dos dois é melhor? Particularmente, você tem que criar sua opinião sobre isso. Eu acredito que o melhor é o capitalismo, tá? Apesar de você ter muitas coisas boas no socialismo, mas eu acredito que o capitalismo ele tem algumas vantagens que no socialismo a gente não teria, tá? Pelo menos eu penso dessa forma. Se você pensa do contrário, argumente. Outro modelo de democracia que a gente teve também é a democracia ateniense, que é aí o berço da democracia, né? A democracia ateniense, a principal característica era que o governo era exercido pelos homens livres. Tá, professor, mas todo mundo falava? Todo mundo tinha direito à fala, todo mundo tinha direito a voto, todo mundo tinha direito a estar lá na praça pública discursando. Então esse tipo de democracia é muito bom? Especialmente para lugares menores, tá? Não tenta governar uma cidade como São Paulo, por exemplo, através do modelo de democracia ateniense, onde todo mundo vai ter direito à fala, porque não vai dar certo. Mesmo dentro de uma cidade como São Paulo, ou de uma cidade como Dourados, que seja, você vai ter a democracia representativa como uma forma um pouco melhor de governo aí, né, pegando a ideia básica de democracia. A democracia ateniense, ela é uma democracia direta, tá? Você tem a representação do indivíduo lá. A democracia que nós temos é o modelo de democracia representativa. Vamos à definição dela. Ó. Pode ser direta ou democrática pura, quando o governo expressa sua vontade por meio do voto, né? A democracia representativa ou indireta, o povo exprime sua vontade elegendo o representante que toma as decisões em nome dela. Ok? Então a gente vai eleger um sujeito que vai tomar uma decisão em meu nome. Então todas as cagadas que acontecerem lá no governo é culpa de quem votou. Por quê? Porque colocou um canalha ou qualquer outro sujeito lá. Professor, você odeia política? Não, eu odeio políticos. Alguns. Né? Eu vou pegar aqui uma frase que eu vi no Felipe Neto, né? Que eu vi o Felipe Neto falando, que deve existir algum político bom. Eu só não conheço, né? Mas deve existir algum político bom. Mas a gente precisa fazer um apanhado histórico aqui da ideia de democracia, tá? A ideia de democracia surge lá na Grécia Antiga, dentro de Atenas especificamente, não só dentro de Atenas, mas Atenas é o principal representante ali da democracia grega. É a democracia direta, né? O sujeito vai lá. Quais que eram as características da democracia ateniense? Mais ou menos as mesmas características da democracia da Primeira República Brasileira. Somente homens, somente maiores de 21 anos,
somente quem for livre, né, quem não for analfabeto, que vai poder falar e que vai ter direito à fala. Isso lá na democracia grega e aqui também. Né? Aqui na Primeira República, mulher não votava, padre não votava, mendigo não votava, enfim, todo soldado não votava. Esses grupos estavam excluídos da democracia. Mas mesmo assim a gente tem democracia, tá? A gente tinha democracia, ou pelo menos uma ideia geral dela. A gente tem lá a democracia surgindo na Grécia Antiga, né? E ela vai se desenvolvendo. Você tem ali expansão do Império Romano, e aí você não tem democracia, você tem ali um império, né? Com um imperador, um sujeito que comanda tudo, então ela acaba sucumbindo à ideia de democracia. Depois, com a evolução do tempo, a gente tem aí a instalação das monarquias, né? As monarquias em toda a Europa, os ideais, né, de democracia grego foram sucumbidos, foram escondidos, foram destruídos. Tanto é que você tem muitos escritos dos filósofos antigos sobre democracia que acabaram se perdendo. A gente só tem relatos do que realmente foi escrito, né? Então, por conta dessa ascensão das monarquias, a gente vai ter ideia de democracia somente lá na Revolução Francesa, né? Lá na Revolução Francesa que a gente retoma os ideais aí democráticos, né? Revolução Francesa que é o marco divisório para o planeta, né? Como um todo, especialmente na questão política. Então você vai ter lá na Revolução Francesa a retomada desses ideais democráticos. Beleza. Tá, professor, e para nós aqui, quanto esses ideais democráticos chegou? Na minha opinião, tá? A gente não tem democracia até agora, porque apesar de a gente ter um sistema de voto, um sistema democrático, a gente está tão amarrado com a canalice do sistema que o sistema é uma porcaria, do meu ponto de vista. Bom, começa ali, né, na Revolução Francesa essa ascensão de democracias, né, essa retomada do ideário democrático, e ela tem seu marco ali depois do final da Segunda Guerra Mundial. Por que tem um marco depois da Segunda Guerra Mundial, especificamente aí na década de 50, né, a partir da década de 50? Porque se enxerga que os governos ditatoriais eles não são tão benéficos assim. Apesar de, por exemplo, você ter dentro da ditadura militar brasileira, né, como exemplo, que foi um inferno em forma de regime ditatorial, mas você tem o avanço econômico. O chamado milagre brasileiro, milagre econômico brasileiro, ocorreu dentro do período da ditadura militar. Tudo bem que foi a altos custos, né? Por isso que é um milagre entre aspas aí. Bom, mas lá no final da década de 50 para 60, observou-se que os governos democráticos eles eram muito mais válidos, muito mais útil e muito melhor do que os governos ditatoriais. Então você tem esse modelo aí sendo promulgado em toda o planeta. A maioria dos países capitalistas, né, aí tenta impor esse modelo de democracia aí para o restante do planeta. É bom a democracia? É bom. É bom a democracia representativa do jeito que a gente tem? É boa. Mas quais são as desvantagens da democracia representativa? Então, essa é a pergunta. Quais são as desvantagens? O que a gente tem de desvantagem da democracia representativa? O que ela traz de ruim? É isso que eu deixo de questão para você. Pô, mas você não vai explicar, professor? Não vou explicar. Eu já expliquei para você o que é democracia, da onde que ela veio, para onde ela foi, aonde que ela chegou. Agora eu quero que você raciocine, que você pesquise e que você me diga qual que é as desvantagens da democracia representativa e qual que é a vantagem, além das que eu falei. Beleza? Não deixe de dar um joinha aí se você gostou do vídeo, dê um joinha aí também, né? Favorite o vídeo, inscreva-se no canal e é só. Um abraço, até a próxima, tchau. Vamos lá. Pela terceira vez, ou quarta, sei lá quantas vezes que eu tô gravando isso.